Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio do Le Croissant Cast. E hoje a gente tá aqui com um convidado especial, rapaz, o Edgar. Opa, bom dia. E, Edgar. E a gente vai hoje, porque a gente vai falar de um tema muito especial, muito bacana, que é vinho. A gente vai falar sobre vinho, principalmente vinho na França, mas não só na França, a gente vai falar vinho no geral também, né? Tipo, como que é produzido vinho, dar alguns detalhes da produção, algumas especificidades sobre a França, algumas informações bem interessantes. E fica até o final, que a gente vai falar também dicas de circuito de vinho pra visitar na França, que é muito bacana, hein? Já vamos se programar aí pra quando tudo isso passar, a gente poder de novo visitar aqui, vir pra França do Brasil. Vocês não vão deixar de ter dicas que a gente vai dar aqui. Então vamos lá. E aí, Ed, como que você tá, cara? Vamos trazer aqui informações bacanas pra galera, né? Vamos lá. Tudo bem aqui comigo, graças a Deus. Apesar de tudo, né? Apesar do Covid. Mas vamos lá, isso aí. Então, cara, vamos começar trazendo talvez pra galera aqui, falar um pouco dos tipos de vinho diferente que tem, né? Porque é verdade que, às vezes a gente não tá familiarizado, mas existe 3 grandes categorias de vinho que a gente pode dizer, né? Que é o vinho, assim, em francês, né? O rouge, o blanc e o rosé, né? Aham. Então, sei lá, talvez traduzindo para o português seria o tinto, o Tinto, branco e o... Como que falou? rosé. O rosé. Fala Não, rosé. não traduz para o português, né? É. E tem outros vinhos também. O espumante é considerado um tipo de vinho. E os vinhos licorosos, tipo o vinho do Porto. Então você tem mais categorias até do que o clássico, o trio clássico, tinto, branco e rosé. Esse é um negócio que, tipo assim, acho que não é tão óbvio, assim. Às vezes a galera separa, não sei, assim... A galera tem tendência a pensar em vinho e não pensar champanhe, né? E não Aham. pensar espumante e champanhe. Mas, assim, na verdade, o champanhe é um tipo de vinho no qual você adiciona gás carbônico e tal. E Mas é um vinho, assim, aqui na França é considerado um vinho também, né? Sei lá. sim, é um vinho. É feito a partir de uva, é o mesmo processo. A raiz do processo é a mesma, só que ele tem uma segunda fermentação na garrafa, que é onde gera o gás carbônico. Né? Te aproxima só mais um pouco pra galera te ouvir, assim. Isso, Que é pronto. onde cria o gás carbônico, né? Pra ser Aham. espumante, assim. Exatamente. Mas é um vinho. Assim como o Porto também é um vinho de Jerez, É. Madeira, tudo O vinho do Porto é bem específico também, é né? bem Pelo específico. gosto dele, né? Então. Mas é isso. E aí, cara, qual que a gente pode trazer assim pra galera? Qual que é a diferença, assim? O que diferencia esses 3 tipos de vão, blanc e rosé? O que será que... A diferença tanto no gosto quanto no que se harmoniza? Por que o rosé realmente, se você nunca viu, ouvinte, realmente ele é rosadaço, Rosado, assim, é né? bem Tipo, rosado. você fica, pô, será que ele bota corante nesse negócio aí, sei lá? Como que... Corante, né? Entre o branco e o tinto, o processo de fabricação é praticamente o mesmo. O que vai mudar é que na hora de macerar as uvas para poder fazer o mosto, né, que é a base do vinho líquido, Uhum. pro tinto você põe em contato, junto com a polpa da uva, você põe em contato a casca e a semente. Então é a casca e a semente que vai trazer a coloração, mas não só, tipo, a textura, os taninos, né, que são os componentes presentes na casca do vinho que trazem aquela sensação de adstringência na boca. Sim. Sabe quando você chupa caju também tem aquela Sim, adstringência? que É bem dá... aquela que vem sensação, bem assim. na... Que no vinho branco você não vai achar tanino, porque você não tem a presença da casca da uva, né? Aham. Então, essa é a principal diferença entre o vinho tinto e o branco. E o rosé é literalmente um intermediário, assim. O meu termo aí. Tem 3 possibilidades para você fabricar um rosé. A primeira é durante esse processo de maceração, você faz uma curta... o mosto fica em pouco tempo em contato com a casca da uva. Uhum. Então ele começa a pegar um pouco da coloração e aí você interrompe. Isso é uma forma de fazer o rosé. Uma segunda forma é você misturar o vinho branco com o vinho tinto. Você faz uma dosagem, Sim. um corte, que chama, uma assemblagem. E uma terceira forma é, assim, a sangria, que chama, que quando você está no processo de maceração do vinho tinto, você, logo nas primeiras horas, nos primeiros dias, você extrai uma parte do mosto que ainda não tá suficientemente colorida, sei lá. Aham. Que ele não pegou cor. Não Exatamente. pegou Aham. a cor nem a intensidade. Então você tem o vinho ali no meio do processo, assim. Você corta o processo meio que no curso dele, corta né? no meio do caminho. É. Então essa é a produção do vinho rosé. E aí você tem, se você pegar um vinho do Porto, é diferente um pouco, porque o vinho do Porto ele corta
na fermentação. Sim. A fermentação, as leveduras, né, vão comer literalmente o açúcar, Uhum. transformar o açúcar em álcool. E aí, o vinho do Porto, você corta a produção, você mata as leveduras adicionando aguardente. E aí Interessante. acontece que o açúcar não é todo consumido, então você tem um vinho doce e ao mesmo tempo forte em álcool porque tem a aguardente adicionada. Então é um vinho Aí bem, fica bem diferente. o Assim. vinho Porto, cara, é bem, Bem específico peculiar, mesmo, bem assim, peculiar. é Então- bem doce, bem... Então o vinho tem um universo inteiro, assim, né? Eu diria, tipo assim, além dessas É. 5 categorias, dentro de cada uma delas, tem... É um mundo diferente, assim. Tipo, Total. um vinho branco, você tem vinhos brancos que são mais minerais, vinhos brancos que são mais florais, secos, suaves. Mas é isso também que é legal, talvez, abordar, né? Porque, assim, esse aspecto que você falou é um negócio interessante que quando eu descobri, que é de fato que o que dá a cor do vinho é a casca da uva, né? Uhum. Então, você tirando ou deixando ela, muda a cor que você vai obter no vinho no final. Então, às vezes você, com a mesma uva, o tipo de uva, né? Você pode fazer tanto vinho tinto quanto vinho branco, assim. Sim, você tem inclusive... É até possível, teoricamente, Sim, sabe? vinhos Apesar de não brancos- ser tão comum, normalmente eles têm uva específica para vinho branco, né? A gente vai falar um pouco disso É. depois, o tipo de uva que utiliza em cada vinho, né? Sim. Mas o que dá a cor é isso. E acaba que você cria esse universo diferente. Mas, como você falou, assim, dentro de... Às vezes, existe generalizações que a galera faz, né? Vamos supor, vinho tinto harmoniza muito bem, vamos supor, com carnes. E vinho branco harmoniza muito bem com peixes e com frutos do mar. Mas tem que ter um pouco de cuidado também, porque dentro de cada universo existe muitas variações. Cara, vinho branco, Exato. você pode pegar um vinho branco secão, muito seco, de fato, assim, um pouco que a gente encontra no sul da França. Ou então também tem vinho branco mais adocicados, como por exemplo, mais suaves, né? Realmente bem como menos o encorpado, Gewürz da menos Alsácia, intenso. né? Que é bem... Que é um branco, o Gewürz, mas... que é branco, exatamente, mas que é bem suave, assim. Tipo. Sim, mais docinho, assim, né? Mas... tem... Tipo, é difícil generalizar. Acho que se você generalizar, você corre muito risco de errar, assim. De falar besteira, né? Aqui na França, eles têm uma regra prática que é... Você come o produto, você acorda o produto com o vinho da mesma região. Se você vai comer, tipo, um vinho da região da Borgonha com um prato específico da Borgonha, com... Aí não tem erro, né, velho? O cara faz isso aí, que eles já, pode ir tipo... pra cima. Geralmente se acordam bem, mas é bem difícil ter regra, assim, que, tipo, assim, o próprio vinho, tipo, ao longo da vida dele, ele muda de sabor. Então, Verdade. se você pegar o mesmo vinho no começo dele, o vinho tem uma curva, né, de ascendência, tipo, e depois de decadência, e o ideal é você sempre consumir ele no ápice, pra você ter o vinho mais complexo possível. Então, um próprio vinho ele vai ter vários sabores e características ao longo da sua própria vida. Principalmente se for aquele vinho que eles chamam Van de Garde, né? Que na França, vinho de guarda, que vai durar 20 anos. Aqui tem até aquela tradição de você é verdade, fazer um vinho, legal. você comprar um vinho quando seu filho nasce e depois abrir a garrafa nos 18 anos, né? 18 anos deve ser guarda. Tem... E aí quanto mais você espera, melhor ele fica, né? Mais rafinado ele vai, tipo... Tipo, não é a regra de que melhor ele fica. Tem realmente uma curva de ascendência e descendência. Tipo, você tem que tentar pegar ele no ápice. No ápice dele, Ou né? então enquanto ele tá evoluindo. Tipo, quando ele começa a decair, ele já perde o valor, assim, perde o interesse. Tem que ser calculado direitinho o tempo. Mas isso é legal, cara. Isso é legal, mas... E também tem uma variação sazonal, né? Digamos assim, aqui na França, pelo menos como hábito cultural, a gente pode dizer, óbvio que guardando um pouco... assim, o direito de fazer um pouco de generalização, mas no geral o padrão médio é que, tipo, por exemplo, no inverno se consome muito vinho rouge, né? Vinho tinto. E depois, quando é na primavera, verão, o rosé é um dos vinhos mais consumidos, assim, porque a diferença também é que o vinho tinto ele é sempre consumido a uma temperatura ambiente. Então você nunca vai botar o vinho tinto na geladeira, não faça isso. Só se for, assim, se você quiser tomar no verão mesmo, se você tiver muito calor onde você tá e... Se você tá afim de tomar um vinho no verão, que tá 30 graus lá fora, não é uma boa temperatura. O vinho tinto, ele é na faixa dos 15 a 18 graus, mais ou menos. Exatamente. E vinho branco, você já serve ele 6 a 9 graus nessa faixa de temperatura. E aí, como ele também é ainda mais fresco, né? mais no verão, véio. porque é o que você bebe mais gelado, assim, fresco mesmo. Exatamente. Normalmente o cara vem, assim, no restaurante o cara traz uma bacia de gelo pra você e tal, sempre mantendo essa temperatura objetiva, assim. E o rosé, ele
historicamente tem menos prestígio, sabe? Porque acho que é um Verdade. vinho mais descomplicado, assim, né? Tipo, não é pra ter É verdade. descontraído. Então é pra situações descontraídas, assim. Você vai chamar uma galera, vai trocar uma ideia, um vinho rosé aqui, tipo, Aham. cara, faz um aperitivo com rosé, não tem bicho passa nenhum, com assim. tudo, né? O rosé. E vai com tudo também, vai com queijos, presuntos, Pizza, salada sei lá, hippie. fica bom, eu gosto. Mas é bem de boa. E verdade que, tipo assim, você não vai dizer, tô aqui com um vinho super sofisticado, mas é um rosé. Tipo assim, não rola muito, né? Tipo, os vinhos de alto prestígio normalmente ou são Mas tintos ou branco, né? Sim, de mas fato. você tem até espumantes, rosés, que são, tipo, Tem top também. de linha, super caros e tal. Existe também, né? Até no rosé tem essa... Esse tem vinho de espectro. tem um espectro pra todas as faixas de preço, assim, então... Mas no geral, quando você fala, pô, um vinho bem prestigiado, você não pensa direto no rosé, né? É verdade. Mas pode existir, de fato, como tu diz. E interessante também já falar um pouco do vinho também, já puxar um pouco, porque a questão dos tipos de uva, né? Que é algo que aqui na França assim, no geral, assim, sempre é algo que é muito discutido junto com o vinho, né? E eu acho muito interessante também falar que e muda também de cada região para região, né? Então, dependendo do vinho, ele pode ser feito 100%. Aqui na França existe a palavra cepage, né? Que a gente pode traduzir por. É tipo o tipo de uva ou a casta. Ou casta, acho que existe. Exatamente, existe casta, que a gente fala em português. E na França existe assim. Dependendo da região, o vinho ele pode ser feito 100% só com um tipo de uva, que é o que eles chamam aqui de monocepage, né? Aqui no Brasil fala varietal. A palavra. Ah, pode crer, não sabia. Varietal? Varietal. Só um tipo de uva, 100% de uma. Não sabia. Um tipo de uva. Ou ele pode ser o que eles chamam aqui na França de vin d'assemblage, que é quando você pega diferentes tipos de uva, cepagem e mistura, né? Faz um corte. Chama corte. Blend, uma assemblagem. Exatamente. E dependendo da região, já muda um pouco justamente. Sim. Tem região que, o cara vai privilegiar de fato 100% uma uva, e tem região que ele vai privilegiar mais um leque de uvas diferentes que vai trazer um pouco de mais riqueza pro vinho. Depende do histórico de cada região e da preferência, né? Aí é legal a gente já trazer um pouco da região, porque na França, a cultura do vinho tá muito ligada a diferentes regiões, né, Edgar? Sim. E o vinho tem dois componentes, assim, pro sabor dele. O primeiro é o tipo da uva, então a variedade da uva que vai trazer características específicas de cada uma. E tem o terroir, que é a mistura do clima, da água, do tipo de sol, da quantidade de sol. Que é o terreno que ele tá, né? Todas as condições do terreno que ele tá, né? São condições microclimáticas que são geradas ali que trazem um sabor especial pro vinho e tal. Então, eu acho interessante isso. Então, tipo, existem variedades de uva que se adaptam melhor ou pior em função da região que ela tá. Tipo, tem uva que não é adaptada para muito sol, não é adaptada para pouca chuva, não é adaptada para tempos de frio, essa época de geada e tal, que certas uvas não suportam. Então, aqui na França tem muito isso de regiões específicas têm o seu... Sim. a sua cepagem, a sua casta específica, né? Por exemplo, na Borgonha tem muito o Pinot Noir pro vinho tinto e o Chardonnay pro vinho branco. 100%. Tipo, a maioria dos vinhos da Borgonha, são varietais, de um só tipo de uva. Em Bordeaux você já tem, raramente, você vai ter vinhos de uma só uva. Sim. São sempre assemblagens de... As principais uvas de Bordeaux são Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. São essas três principais. Você acha bastante. É o trio mágico de Bordeaux, né, cara? Exatamente. O que mais? Você tem por exemplo, na Alsácia, você tem bastante vinho de uma uva só. Você tem bastante Gewürztraminer, difícil de falar. Tem Riesling, são vinhos mais tradicionalmente vinhos brancos na Alsácia. É verdade, eles são muito bons vinhos brancos na Alsácia. Sylvaner. Tem isso também, tem região que é mais forte em algum tipo de vinho, tem região que é mais forte em outro tipo de vinho, né? Sim. Mas, assim, acho que no geral também é legal que a gente citar, se a gente for falar de prestígio em termos de vinho, realmente de vinho de etiqueta de alto nível, as principais regiões são a Bourgogne, a região de Bordeaux também, e, assim, já falando de vinho com o vinho já estilo espumante, seria champanhe também, né? Mas de vinho clássico, assim, sem nenhum gás carbônico e tal, sem nenhuma bolinha, digamos, seria Bordeaux e Bourgogne, basicamente. E elas, tanto que elas rivalizam entre elas, né? Sempre tem uma rixa interna, assim, da França sempre que tem, tipo, festival de vinho, os caras sempre vão competir, esse ano quem ganhou foi a Bourgogne, esse ano tem uma rivalidadezinha interessante entre as duas regiões. E são vinhos...
são completamente diferentes, assim. O estilo do vinho da Borgonha é um vinho menos encorpado, mais leve, assim, mais frutado, que é Aham. o Pinot Noir, né, da Borgonha. Enquanto que os vinhos de Bordeaux são vinhos mais encorpados, tânicos, É. com bastante força, intensidade, assim. Isso é legal dizer pra galera, porque, tipo assim, aqui na França, qual que é a principal forma de você escolher vinho aqui na França? Cara, é pela região. É, Então, assim, às vezes. A gente vai falar um pouco também, comparar com a América do Sul e outros países, mas enquanto outros cantos no mundo, você às vezes até escolhe o vinho ou pela marca em si, ou pelo tipo de uva. pela uva, né? E acontece muito também na América do Sul, né? Mas aqui na França, cara, você vai pela região e cada região, todo mundo já sabe mais ou menos qual o tipo de gosto se esperar de cada região. Então, vamos supor, os vinhos de Sim. Bordeaux, normalmente eles são muito secos, né? É, São muito tânicos, como você falou e tal. Quando a gente vai pra Borgonha, eles já são um pouco mais equilibrados, assim. É. Então o cara já sabe, essa região ela tem um vinho nesse estilo e já sabe mais ou menos o que esperar. Apesar de que dentro da região também existe um leque muito grande de variação, né? Mas já dá pra ter. Então essa é a regra básica, assim, na França. Primeira coisa que você fala, cara, qual região... Tanto que nos mercados, né? Quando você vê, eles são organizados por etiquetas região, regionais. Você vai lá e exatamente. vai ter, tipo, Côte d'Rône, Bourgogne, Bordeaux, Alsácia, Loire. Inclusive, assim, pra quem quiser comprar, se você vier na França e comprar, tipo, pra comprar vinho, eu recomendo muito você ir num cavista, assim, você consegue preços tão bons quanto no mercado, talvez, sei lá, 2 euros a mais, mas você vai ter a opinião do cara, assim, se você chega lá, hoje eu quero fazer um jantar de tal tipo de comida, então o cara vai te dizer, você também vai dizer a faixa de preço, porque tem isso, tipo assim, um vinho bom é o vinho que te satisfaz com o preço que você quer pagar, certo? Verdade. Existem vinhos bons de todo tipo de preço, assim. Não é só vinho Verdade. de 100 É euros pra verdade. ser bom. Você Fala só pode pra galera ter- de que é um cavista, assim. Cavista é o cara que tem... É um cara que vende vinho, certo? Ele tem um estoque, uma adega, um estoque de vinho Uhum. na sua loja e ele é especializado em te recomendar vinhos de acordo com a sua demanda. Assim, você pode pedir Ah. Você pode dizer, eu quero um vinho... que combine com, sei lá, vou fazer um estrogonofe pra galera, eu quero Aham. um vinho que combine com estrogonofe e que seja na faixa de 15 euros. E aí ele vai te dar algumas opções, assim. Você sempre vai dizer o seu objetivo de preço, a sua meta de preço, e ele vai te dar boas recomendações com base naquilo. É legal, no lugar de ir no mercado, no supermercado normal, você vai Sim. nele. Assim, você sempre vai ver nas ruas, tem alguns cavistas têm uma. Como que fala? Praticamente uma franquia, né? Aquela Nicolás, né? Nicolai é bem famoso. Nicolás é bem né? famoso, é tipo vermelhinho, assim, a letra Sim. amarela. Provavelmente, se você estiver andando na França, em Paris, mesmo em outras cidades, você vai ver Nicolás. Aí você vê que é logicamente só vinho. E aí você pode trocar ideia com o cara. Acho que se você vier em Paris, as principais, assim, mais bem localizadas, os caras devem até, inclusive, falar inglês tranquilo com você. Sim, Você sim, troca uma sim. ideia, pedir sugestão e tal do que levar de volta pro Brasil na sua viagem, né? Uhum. Mas realmente é uma experiência personalizada, né? E é legal aqui na França também que, cara, apesar de às vezes você ter. A questão do preço é legal que você falou, né? E aqui acho que mesmo pagando pouco, você consegue vinhos bons, assim, no Sim, geral. Então, sim. cara, um garrafa de 10 euros, você consegue garrafa bem decente, assim, na real. Aham, Né? Então, aham, até menos, até 10 tipo. euros é um bom preço. Já é um preço assim. legal, assim, né, Sim, no cara? mercado, principalmente, vinho 7 10 euros já dá uns vinhos bem ok, bem tranquilo. E aí quando você vai, tipo, entre 20 e 30 euros, você pega umas apelações já bem mais, assim... 30 euros já são vinhos. já Já pega- pega vinho de comer cru, assim. E é legal falando da região também, porque aí, o primeiro aspecto que rola na questão da França é a região, né? A gente vai entrar um pouco mais em detalhe de algumas regiões, mas, por exemplo, dentro da mesma região, mesmo que seja a mesma uva, cara, eu acho interessante como muda também. Então, vamos supor, quando eu visitei lá a Borgonha, eu fiz o circuito de vinho na Borgonha, falar um pouco mais dele também ao decorrer do podcast. Mas, cara, lá você visita vários tipos de produção de vinícolas diferentes e que tem preços completamente diferentes, né? Aham. Então, às vezes, o que eu achei muito louco é que, tipo assim, eu consegui visitar lá a que é a mais cara do mundo, que é a Romanée Conti, né? Que, cara, um garrafa do Romanée Conti é tipo... Uns 800 euros, sei lá, talvez. Chega a isso. Tem garrafa dele que é estimada tipo em 7 mil euros. Nossa. Garrafas de vinho de guarda, de guarda, né? Mais Aham. antigos, assim, sei lá, um vinho de 1990, cara, chega a ser tipo 10 mil euros. É caríssimo, assim. Então, é caríssimo. Eu vi mais caro do Romanée Conti e eu fui lá na parcela que ele fica. A parcela é o terreno que ele fica, né? Micro-região. É uma micro-região, ver a pé de vinho, né? O vinhedo lá. E, cara, assim, parece algo super normal lá, tipo, você não vê nada demais, assim, até não é nem protegido, nem muito protegido e tal. E do lado dele tem outra parcela, que é basicamente do lado,
mas assim, é muito menos prestigiado que ele. Sim. Mas é porque é tão a questão do microclima, cara, aquele é terreno específico, sei lá, aquele 100 metros por 100 metros, que o sol bate de um jeito X, que o terreno tá do jeito Y e que tem um microclima Z que faz com que especificamente ele tenha aquele gosto lá que é o mais caro, tá ligado? Você entra no aspecto da classificação dos vinhos, né? Cada região tem seu método de classificação, mas tem, vamos assim dizer, os grandes princípios que são, você tem os vinhos da região, que são vinhos mais simples, assim. Vamos falar assim, um Vin de Bordeaux. Então, são vinhos da região de Bordeaux e tal, que já passam por um certo controle de qualidade. Aí você tem um segundo nível, que são as apelações de origem controlada, AOC. Depende da região, tem região que é outra sigla, mas o princípio é o mesmo, que você tem, eles vão controlar o rendimento, eles vão controlar a produção, eles vão controlar método de colheita, método de produção, etc, para poder garantir uma qualidade. É como se fosse um selo. É como se fosse, não. É um selo de muito qualidade. controlado, cara. É um selo de qualidade. Você tem, por exemplo, um Grand Vin de Bordeaux, ou então, tipo, um Médoc, que é uma das apelações de origem controlada. Médoc, AOC, quer dizer que ele tem esse nível de... É um reconhecimento, né? Você... Pra te ajudar a escolher no rótulo. Quando você vê que é um Médoc, você já sabe que por trás daquilo ali tem todos esses processos de verificação, assim, pra manter a qualidade do vinho produzido naquela região. Manter o nome da região. E é muito sério aqui isso, né? Tipo assim, cara, pra você escrever na sua etiqueta de vinho, por exemplo, Grand Vin de Bordeaux, ou então, sei lá, até escrever champanhe na etiqueta, ou então Bourgogne na etiqueta, você tem que seguir passo a passo, risca a risca, o que é prescrito, né? Sim. Então, cara, você sair da linha, tem fiscalização que sempre vai em cima e tal, e aí você realmente não pode usar aquele nome se você não provar por A mais B que você segue todo o processo. Todo o processo, você perde o jeito de usar a apelação e o que... Naturalmente, seu vinho perde muito do valor agregado, né? O preço que você pode cobrar nele. Então, e a partir de... Quando você vai chegando nos vinhos mais top de linha, tem não só essa questão da qualidade, mas a questão do microclima que você estava falando, né? Tipo assim, esses Grand Cru, que são as apelações tops de cada região, é uma parcela muito restrita, que fica numa colinazinha tal, que tem uma inclinação tal, que favorece a insolação, e etc. E aí você tem, tipo, a altura da sua vinha é controlada, você não pode usar máquina pra colher, tem que ser feito manual. Tem que ser feito manual. Você não pode usar controle de praga, tipo, tem várias coisas que você tem que garantir, assim. E aí eu queria até entrar num outro mérito, que é, tipo assim, de comparar esse vinho do velho mundo, né, que é França, Itália, que são esses vinhos bem engessados, né, tipo, no sentido de que tudo é controlado, para os vinhos do novo mundo, que é a Austrália, Estados Unidos, África do Sul, América do Sul. América do Sul também, exatamente. Em que eles não estão sujeitos a tantas regras. Então, hoje em dia, esse mercado de vinho tem mudado nas últimas décadas e pessoas têm procurado novos sabores, vinhos mais descomplicados. E começam, principalmente assim, no Vale do Napa, na Califórnia, tipo, eles estão produzindo vinhos de excelente qualidade. Tem se falado muito dos vinhos californianos. E sem toda essa... meio naquele sentido de liberdade dos Estados Unidos, assim, né? Sem todas essas amarras que impedem de inovar, assim. Por um lado... É o que te permite garantir um controle de qualidade e manter a reputação dos vinhos da França, da Itália, também o que te impede de explorar novos horizontes, inovar e... É meio que, tipo, o conflito entre tradição e inovação, né? Exatamente. Exatamente, que os caras aqui... E eles são muito... E o vinho é uma tradição muito forte aqui na França, né? Principalmente aqui. E, cara, tem todas essas regras, os caras... Muitas coisas não abrem, né? Por exemplo, quando eu tava na Borgonha, inclusive, quando as parcelas lá de vinho... quando elas são passadas de família em família. Então, é muito difícil alguém comprar uma parcela vindo de fora até. Tipo assim, o investidor de fora vem comprar uma parcela. Cara, não rola muito em Borgonha. É um negócio bem hereditário, assim, realmente lembra até a época meio feudal, assim, né? Que é uma coisa que a terra passa pra ir pra vida e tal. Mas é isso, vamos supor, o cara ele tem uma parcela lá, um terroir X na Borgonha. Cara, vai passar pro filho dele, vai passar pro neto e tudo aquilo ali bem controlado, bem regido. E acaba que a gente já sabe como você falou, né? E é legal também ver... Acho que como consumidor a gente quer explorar um pouco dos dois, né? É legal, tipo assim, o cara
tanto experimentar e ver como que é a tradição, toda a riqueza que tem ali, mas também de vez em quando pegar, cara, testar aqui um vinho californiano aqui, ver como que ele compara com o vinho francês, e você fica, caramba, entendeu? Que diferente, que bacana, né? Tem realmente esses dois lados, assim, então é interessante você sempre visitar, quando eu falo visitar no sentido de experimentar vinhos, Testar, né? Experimentar. de ambos os lados, assim, né, do velho mundo, do novo mundo, entre aspas. E também, já falando um pouco de diferença entre América do Sul também e França, essa questão da região, porque a maioria dos vinhos que a gente vê no Brasil também, ou é produção local, tem muito Rio Grande do Sul, né, que é produzido, ou são muitos vinhos chilenos e argentinos, né? E os vinhos chilenos e argentinos, eles são muito, o foco é muito na cepagem, né? No tipo de uva, então muitas vezes a galera escolhe o vinho também pelo próprio tipo de uva. Tem uva muito, por exemplo, Malbec é uma uva que é muito verdade. respondida lá, né? Tipo, pegar aqui um Malbec. Enquanto aqui na França, cara, você nem vê muitas vezes na etiqueta, você nem vê o tipo de uva na etiqueta, porque já é subtendido. Então, justamente. tem muita informação que não tem na etiqueta, que você olha a etiqueta assim, que na França diz, cara, não tem nada dessa etiqueta, mas na verdade tem escrito Bourgogne, já quer dizer o quê? Já quer dizer que, cara, que já é Pinot Noir, já quer dizer que, tipo assim, não precisa dizer mais nada, Sim, assim. com certeza. Então um Beaujolais, 95% de chance de ser um Gamay, tipo assim, você não precisa nem dizer na garrafa. Enquanto que é verdade, assim, no mercado brasileiro, né, quando a gente vai pegar os vinhos da América do Sul, você tem realmente variedades de uva que são características das regiões. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, o Chile tem uma variedade de uva que é a Carmener, que é muito tradicional, assim, no Chile, e que, na verdade, era uma uva originária da França, e que desapareceu, tipo, no meio do século XIX ou XX, uma coisa assim. E ficou várias décadas desaparecida por conta de uma praga. E que só foi reencontrada no Chile em 91 por um pesquisador, tipo, um enólogo pesquisador francês, que encontrou, tipo, dentro de uma produção de vinhos Merlot, essa variedade, que era um pouco diferente das outras, e quando ele foi pesquisar era Carmener, que tinha desaparecido. Então, um vinho que foi uma uva que foi exportada da França pro Chile e que virou hoje uma característica do Chile, legal. né? É porque eu vi que, de fato, eles... por exemplo, essas uvas que a gente falou, né, a maioria, quando a gente fala Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, são uvas francesas, quer dizer que são uvas que geralmente surgiram em solo francês. Sim. E no século XIX, várias dessas uvas foram levadas para a América do Sul. Então, por exemplo, hoje você tem vinícolas que produzem Cabernet Sauvignon, Chardonnay no Chile, na Argentina. E essas uvas, na verdade, originalmente são da França e são conhecidas como cepagem francês, mas existe também uvas que são 100% da América do Sul, né? Então, que são realmente, que não tem nenhuma relação com a França e que são originárias de lá. E aí os vinhos de lá, realmente, o que bota muita evidência é a questão da uva ou não, né? Mas eles têm essa tradição mesmo de vender a uva, né? Tipo assim, promover a uva, a variedade da uva que dá a característica ali do vinho dela. E não uma região específica. Assim, verdade. Então, vou dar dica aqui. Cara, como você escolhe vinho na França? Acho que eu diria que a primeira coisa você tem que mais ou menos conhecer as regiões, né? E daí, mais ou menos o seu gosto também, cara. Qual que é o seu gosto, pessoal? Você quer um vinho mais seco? Quer um vinho mais equilibrado? Qual que também é um pouco... Enfim, você prefere mais tinto, mais... Ou sei lá, um vinho que seja mais fresco, assim, digamos um rosé, ou então um vinho branco, né? Depende um pouco da região, então. Vai depender também da faixa de preço que você quer pagar também, obviamente. A faixa de preço, acho que... que você consegue vinhos... repito o que eu falei. Vinhos bons com todas as faixas de preço, assim... Acho que principalmente para consumir vinhos da França, a região, acho que é a principal... É o principal, né? É a principal orientação que você vai ter, assim, já... Você pouco provavelmente vai conseguir um vinho tinto leve, pouco encorpado, se você for pedir um Bordeaux, ou então se for pedir um vinho do sul da França, que pelas características de ter muito sol e pouca chuva, são mais etc, marcados, são mais marcantes, assim, né, cara? São bem encorpados, assim, fortes. Acho que se eu fosse dar uma dica, assim, talvez já tô mexendo um pouco com o gosto pessoal, mas, cara, na dúvida, assim, vai no negócio mais equilibrado, mais neutro, né? Beaujolais, assim, às vezes a pessoa fala muito do Beaujolais, mas ele tem uns vinhos bem acessíveis, digamos assim, em termos de quem não tem um gosto muito... Quem tem um gosto mais, sei lá, quem é mais sensível a vinhos secos e tal, eu gosto muito do Beaujolais. Os vinhos do Côte de Rhône também, no geral, às vezes tem um equilíbrio bom. E o da Borgonha também, né? O que tu diria, Edgar, assim, pro cara, vou dar um vinho aqui de presente que não quero errar, assim, como que o cara... Tipo, só uma tipo, você pode ter vinhos intensos e que sejam equilibrados, certo? Não necessariamente, tipo, você pode ter um vinho seco, mas equilibrado.
Mas eu tenho uma preferência por vinhos menos encorpados. Então, minha tendência é mais pra ir pra Borgonha ou Beaujolais. Mas eu acho que quem não tem... Porque no Brasil a gente tem é engraçado, porque a gente não tem a tradição de vinho, mas as uvas que a gente pega, que a gente consome muito, Carmené, Syrah, que é uma uva bem tradicional também, quando você compra vinhos do Chile, até do sul do Brasil tem, são vinhos bem tânicos, né, bem intensos, assim. Mas eu não gosto de tânico, se cara. eu quisesse, pra não arriscar, assim, se eu fosse dar de presente pra alguém, pra não arriscar, eu daria ou Borgonha ou Beaujolais. Beaujolais é um vinho extremamente... vários especialistas falam que são os vinhos mais subestimados da França. Assim, você consegue vinhos excelentes, com preço bom. Então vale a pena. Ele é mal visto, assim, ele é pouco mal visto entre os franceses em si, né? Assim, entre algumas partes francesas que talvez não sejam nem tão conhecidas de vinho, mas que são meio que zoam, assim, falam, Beaujolais não tem muito valor. Mas que no fundo, acho que quem conhece mesmo vinho sabe que o Beaujolais, de fato, tem vinhos muito bons dentro da região do Beaujolais ali. Eu não tenho nenhum dado pra dizer, mas eu arriscaria dizer que tem muito a ver com o preconceito com relação ao Beaujolais Nouveau, que é uma festa que... Beaujolais é uma região vinícola da França, certo? Que fica ao sul da Borgonha, tipo, na região de Lyon, assim, próximo de Lyon. E tem todo ano, na época da colheita, pra festejar a colheita, tem esse Beaujolais Nouveau, que é uma festa, e que eles colocam os vinhos, mas são vinhos, assim, realmente pouco tratados, pouco... Eles vão passar 3 semanas no processo de fabricação deles, então é vinho pra festa, assim. E é muito rápido, né? Exatamente. Pra quantidade, não pra qualidade, é mais pra festejar mesmo. E então, o Beaujolais fica muito conhecido na França por conta dessa festa, e aí acaba sendo um efeito reverso, né? Porque meio que mancha a reputação dos bons vinhos Beaujolais, assim. É interessante isso, né? Mas é meio que... não dá pra... Tipo assim, a pessoa tem que saber que esse vinho que eles distribuem em grande massa pra festejar geralmente o fim da colheita e o começo da produção do vinho do ano, né? Não é representativo... Cara, é um grande massa representativo do Beaujolais em si, né? Não é representativo do Beaujolais, exatamente. Mas... falando sobre essas diferentes regiões, acho que a gente poderia falar um pouco de turismo, assim, né? De o que visitar... É legal. Como visitar... Vamos dar 3 dicas, então. 3 roteiros de vinho pra galera visitar aqui, vamos lá. Beleza. Eu tive a experiência de... Eu conheci 2 domínios, assim. Eu conheci a região de Bordeaux e conheci a região da Alsácia. Se eu falar um pouco da região de Bordeaux, é um turismo muito bom, assim, né? Tipo, a gastronomia em Bordeaux é excelente, e você toma vinhos excelentes. Tem um lugar específico que eu recomendaria muito, assim, de ir, é na cidade de Bordeaux, que chama Cité du Vin, tipo, é a cidade do vinho. É um prédio que foi construído recentemente, deve ter uns menos de 10 anos, que é um museu do vinho, assim, que ele vai te ensinar realmente como reconhecer características de um vinho, todo aspecto de produção, as principais regiões vinícolas da França, do mundo. Uma quantidade de conteúdo inacreditável, assim, deve ter uns 7 andares. E você passa... Eu fui com minha irmã, a gente passou umas 8 horas lá. A gente até que almoçou num lugar pra poder conseguir terminar de ver o resto. Assim. Sim, é gigante. E então, pra quem gosta, nossa, tipo... O prato cheio, né, cara? Cara, você se diverte muito, assim, é muito interessante. Tem degustação lá também? Você, no final, tem direito à degustação e é uma torre que é interessante. A arquitetura é muito interessante, que ela é feita em formato de uma taça de vinho girando, assim. Tipo, é muito interessante. Tem gente que diz que como se você pegasse o vinho e estivesse aerando ele, né? Aquele movimento faz na taça. Exatamente, Legal. é muito interessante. E aí, no final, você sobe na torre, que tem uma vista pra Bordeaux, e você toma uma degustação. É bem interessante. Pô, imperdível então, hein? Eu recomendaria muito, assim, pra... Cité du Vin em Bordeaux, então. É uma boa forma de introduzir, assim, né, no mundo do vinho. E dentro de Bordeaux, perto de Bordeaux, quero dizer, desculpa, você consegue acessar vários domínios muito tradicionais, assim. Eu fui pra Saint-Émilion, que é um dos domínios mais tradicionais de Bordeaux, vinhos muito conhecidos. E é uma cidade medieval também, então é interessante fazer turismo, porque tem ruínas de construções de mais de 1000 anos, 2000 anos. E você consegue visitar até gratuitamente, assim, tem aplicativos que você pode... tem um que eu não lembro o nome agora, mas tem um aplicativo que você consegue até agendar visitas.
Você já pode pesquisar e marcar. É o visita, Rue de Vigneron? É, Rue de Vigneron, exatamente. É. Rue de Vigneron, exatamente. É bem interessante. Eu Eu marquei vou botar uma no link visita aqui por esse. no vídeo, eu boto o link pra vale a pena. galera. Eu marquei uma vinícola e fui lá e consegui visitar. Você experimenta vários vinhos. Cara, isso é muito legal, né? Que você, exatamente, tanto pelo aplicativo, pelo site, pelo aplicativo você consegue visitar. Sim. E esses são, os produtores sempre estão abertos a isso, porque é óbvio que faz marketing pra eles, né? Faz conhecer. Mas é legal você ir lá, você ver, ele vai te explicar o processo de produção, ele vai te mostrar, ele te leva pra visitar, tipo, os barris dele lá, onde eles trocam o vinho, é legal pra caramba. Depende muito do produtor, né? Realmente cada Cada casa, caso é um caso, entre né? aspas, tem o seu estilo. Tem uns que não vão te levar na produção, só se você pagar. Uhum. Tem uns que vão te levar, tipo, é bem assim. Então isso foi em Bordeaux, certo? Na Alsácia, que é no leste da França, fronteira com a Alemanha, você também tem a região vinícola é linda. Tem uma estrada que chama a Rota da Alsácia, né? Route d'Alsace. Você passa por várias cidades vinícolas e você vai costeando, tipo, a estrada no meio das vinícolas. Assim. Então, tipo, o passeio. A gente foi na época da primavera, então aqui na França a primavera vai ser entre março e junho, né? É excelente, tipo, o passeio é muito incrível, assim, e você vai passando por várias cidades e você para na cidade, a gente foi sem agendar nada e a gente conseguiu visitar umas 3, 4 vinícolas, assim, Legal. só chegando e falando com o cara, assim. Eu não recomendaria. O interessante é você agendar pra ter certeza. Mas a gente é melhor foi, assim, agendar, até porque às vezes se você quiser também ver se você acha o cara que fala inglês também. Exatamente. Então... Exatamente. Mas a gente foi descompromissado, assim, e conseguiu, tipo, tinha uma que recebeu... E na doida, digamos. a gente conseguiu receber uma mulher nos recebeu, e, tipo, ela ia preparar uma visita. Uhum. E aí, tipo, a gente pegou... Por sorte, chegou meia hora antes e ela atendeu a gente. E é legal que você degusta. É bem também, legal, assim, você realmente degusta, eles explicam o processo dos vinhos deles. É bem interessante, assim. Na Alsácia, especificamente, na cidade de Ribeauvillé, tem uma casa que representa, tipo, os vinhos da região, assim. Uhum. Que também tem várias... Eu não lembro, mas tem várias... informações sobre os vinhos da Alsácia, os tipos de uva que são produzidos lá. Você pode experimentar vários vinhos. Eu fui 2 vezes, inclusive, lá. A gente experimentou uns 5, 6, 7 vinhos. Tudo de graça também. É bem legal. E é fácil de trem de Paris pra lá, né? Você pega o trem... Sim. Chega, tipo, sei lá, bem rapidinho lá. Em 2 horas no máximo. É o Paris-Estrasburgo, se não me engano. Paris-Estrasburgo, TGV, é 1h40, 1h40, quase 2 horas, E aí de Estrasburgo, o ideal seria que você ou pegar um carro, ou se você quiser ir de bike, por exemplo, dá pra fazer rota de bike, eu já sugeriria você sair de Colmar, que é uma cidade um pouco mais perto dessa região vinícola, de vinícola. E de Bordeaux, quando eu peguei pra Saint-Émilion também, é meia hora de trem, é muito rápido. Uhum. Dá pra você fazer bate e volta no dia, assim, você vai de manhã, passa o dia em todo Bordeaux e fim de tarde você volta e dá... Passa o dia todo em Saint-Émilion, desculpa, né? Saint-Émilion, e volta tranquilo, assim. Cara, e também eu visitei, não faz muito tempo, assim, recentemente até a Bourgogne, que é uma região, justamente uma das principais regiões da França, né? E muito legal também, mesmo esquema, eu agendei as visitas e tal pelo site lá. E, cara, é incrível, assim, você visita. Eu visitei um produtor que era um português, que ele conseguiu entrar no mercado de vinho da Bourgogne. Ele disse que foi muito difícil, ele contou a história de como era difícil de fazer entrar sendo de fora, né? Mas ele conseguiu. E o cara era muito trabalhador, assim, tipo, era ele e a mulher dele só. E, cara, ele fazia o negócio funcionar basicamente só eles dois. É certo que o vinho, ela tem uma... Às vezes, as parcelas são gerenciadas por pouquíssimas pessoas, né? Tipo assim, 5 pessoas gerenciam o negócio que produz porrada de garrafa, né? Ou quando eles precisam muito de mão de obra na colheita. Aí na colheita eles fazem vinho galera, porque exatamente, muitas vezes as apelações e as normas francesas impedem que a colheita seja feita com máquina, né? Ou então muitas vezes por tradição também eles privilegiam a colheita manual. Então o cara tem que ir lá cortar realmente bem direitinho de cada as uvinhas de cada pé de vinho, né? E ela explicou todo o processo, mostrou lá os tonéis dele, degustou. E é muito legal, nesse vídeo você vai degustando. Sempre o cara propõe pra você vários vinhos do que ele produz, né? Então o vinho mais de base dele, depois o vinho da melhor parcela que ele tem e tal. Então você consegue comparar, ver as diferenças também, sabe? E na Bourgogne, dá pra você ficar em 2 cidades, que é ou Dijon ou Beaune, que também. Se escreve B-E-A-U-N-E, porque é a pronúncia, né? Beaune ou Dijon, que é D-I-J-O-N. E dessas 2 regiões, as vinícolas em si, elas estão entre as duas. Tem uma estrada lá que chama a Estrada do Vinho. É a Route des Vins, é muito legal. Tipo assim, cara, você vai nessa estrada, tipo uns 25 quilômetros, só tem vinícola, assim, à esquerda e à direita, cara. Você só vê isso, a paisagem... É lindo, né? Bonito pra caralho, assim, tá ligado?
Aí de lá você vai visitando, é muito legal. Ou você pode pegar um carro na região e alugar e ir visitando. Dá pra também ir de bike, como você falou que é legal Sim. também, né? Você vai de bike e vai visitando também. E, cara, natureza pura, vale muito a pena. Também é legal falar pra galera, a melhor época do ano pra vir, né? Porque, assim, obviamente que como a gente tá falando de visitar as vinícolas, é legal sempre vir num período bom, inverno, evitar o inverno, porque o inverno é frio pra caramba. Tipo, E não tem nada. e não tem nada, assim. As folhas são mortas. As folhas estão mortas, eles ressecam. Começa realmente a reflorescer, assim, as vinícolas, os pés de vinha na primavera. Então você vir já com tempo bom, assim, cara, maio, junho já tem um clima bom, né, pra você vir. Não é tão quente e tem bastante sol, geralmente. Tem bastante sol, é agradável visitar. Acho que eu recomendaria, talvez, como top 1, setembro. No começo de setembro, meio, porque você consegue ver as uvas nos pés de vinha, assim. É legal isso. Só tem, tipo, um detalhe com relação a isso, é porque geralmente as colheitas são no final de setembro, entre setembro e outubro. Então pode ser que tenha algumas vinícolas que estejam fechadas porque elas estão, tipo, em processo de colheita, então eles ficam só... Verdade, são um trabalho 100% intenso. dedicados naquilo ali. Tem que ir no começo, assim, acho que tem que, tipo, segunda semana de setembro, você visa ela, que você vai conseguir ver as uvas. Eu e a Gi, quando a gente visitou, por exemplo, a região de Champagne, a gente foi bem no meio de setembro. E, cara, a gente conseguiu ver todas as uvas ainda. Tá bem no limite já, tá assim, bem no quase limite, na época cara. de colheita, legal. E você consegue provar as uvas, assim, você pega, assim, você prova. Por sinal, são muito azedas, cara. Quando você prova, tipo assim, a uva que produz o vinho, ela é completamente diferente da uva fruta que a gente come, né? Sim. Ela é bem menor, pra começar a história, e ela tem um gosto muito mais ácido, assim, ela é muito mais ácida. Não é tão doce. Ela não é tão doce, não é agradável você comer a uva de vinhos, assim, sabe? Vale ressaltar que a uva que a gente a uva que a gente consome em suco de uva não é a mesma espécie, tipo, não é a mesma variedade do que a uva que faz vinho, é diferente. É outra parada, né, cara? Tipo assim, Até que a gente come, a uva que a gente come normal, né? Ela é muito maior que a gente come normal. Não é a mesma. A de vinho é bem pequenininha e tal, tem um cor muito mais acentuado também, né? Dependendo do tipo, né? Mas tem a dica, galera, as 3 regiões, esses 3 rotas de vinho, visitar ou na primavera, maio, junho, ou em setembro, no começo de setembro. É legal pelo clima, mas você ainda não vai ter não vai ter as uvas boas pra consumo nem pra ver, assim. Você vai ver as vinhas, mas você não vai ver as uvas, não vai ter as uvas lá, não. Vai ter as folhinhas, mas não vai ter as uvas. Exatamente. No verão vai ter já, mas é muito quente o verão, né? Principalmente nas regiões vinícolas, assim, é bem quente. Eu não sei até que ponto a galera gostaria, assim, de andar pelas vinícolas no verão com sol na cabeça, 30 graus. Principalmente se for no sul da França, assim. No sul da França. Borgonha faz calorzão, no verão, assim, é verdade. E se a gente tem tempo pra um bônus, eu acho interessante. Bônus, bora! Eu não sei se ainda tá disponível no Netflix, mas até pouco tempo tinha um documentário que é Um Ano na Borgonha. Ele passa, tipo, todas as estações e ele vai acompanhando algumas das casas, os domínios, né? Tipo, tem vários domínios prestigiados que aparecem. Então é interessante, assim, você tem um clima de como é, assim, a vida na Borgonha, a produção de vinho e tal. E tem o mesmo documentário sobre champanhe. Legal. Um ano em champanhe. É interessante, assim, acho que vale a pena... Pô, então fica a dica aí, confiram na Netflix, Um Ano em Borgonha, né? Um ano em Champagne. Um ano na Borgonha e Um Ano em Champanhe. São os dois, é a mesma... É um documentário francês, né? É um documentário americano, americano, tem em inglês. Mas tem não, legenda, sim, mas é uma produção americana que o cara foi, legal também. Aí, talvez ele até ele compare também com o ponto de vista americano com a diferença. Se não me engano, é uma exportadora americana que morou na França há muito tempo, então, tipo, ela vem pra poder ver quais vinhos ela vai trazer pros Estados Unidos, assim, se eu não me engano. Bem interessante, né? É muito legal, realmente. O clima, assim, você vai acompanhando aquela... Bem bucólico, assim, né? Pô, muito legal. É isso, show. Valeu, galera. Valeu, Edgar, nosso convidado especial de hoje. Esperamos que você volte aí para outro episódio para falar de outros assuntos. Até para fazer, cara, o vinho é um assunto infinito, né? Assim, verdade. A gente falou aqui de uma partezinha, tem muito mais coisa que a gente dá para falar, que dá pra gente falado, talvez falar, mas, cara, portão aberto pra você voltar também quando você quiser. Valeu pela presença. E é isso aí, galera. Abração. Fiquem de olho aí para os próximos episódios. Valeu! Valeu, um abraço.